Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu convido vocês a junto nós estudarmos a Bíblia. Hoje eu separei o livro de Romanos, capítulo 5. Eu quero falar sobre a paz e alegria na justificação mediante a fé. O capítulo 5 de Romanos, ele começa assim: Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vinda. Não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com os muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse muito mais o que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por um só a ofensa veio, o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos.
Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Muito bem, amados, o capítulo 5 de Romanos contém 21 versículos. Eu vou tentar trazer um comentário, versículo por versículo, desse capítulo, para o nosso elego espiritual. Nós vemos que esse capítulo está falando sobre a justificação mediante a fé. Do versículo 1 até o versículo 5, fala sobre sermos felizes através do efeito da justificação pela fé na justiça de Cristo. Do versículo 6 ao versículo 11, fala que somos reconciliados com Deus por meio do sangue de Cristo. Do versículo 12 ao versículo 14, fala-nos sobre a queda de Adão, que levou a toda a humanidade ao pecado e à morte. Do versículo 15 ao versículo 19, fala sobre a graça de Deus pela justiça de Cristo, que a justiça de Cristo tem mais poder para trazer a salvação do que teve o pecado de Adão para trazer a desgraça sobre a humanidade. Então, o sacrifício de Cristo, ele traz-nos a graça onde houve o pecado de Adão. Por meio do sacrifício de Cristo somos libertos. Do versículo 20 a 21 fala sobre como superabundou a graça de Cristo em nossa vida. Então vamos ao comentário. Sabemos, amados, que precisamos de uma mudança. E uma mudança bendita acontece na vida das pessoas que reconhecem que são pecador. No estado de vida de pecador que vivemos. Quando o pecador chega a ser iluminado pela graça, ele se torna um crente verdadeiro. Eu digo crente quando eu não digo evangélico, não digo protestante, não digo também... quando eu digo crente, é aquele que crê. Não estou referindo a uma religião protestante, mas sim aquele que crê. Porque a Bíblia diz que crê, até o diabo crê, que estremece, mas não obedece. Então, quando um pecador se converte, ele se torna um crente verdadeiro. Ele está sendo transformado, que ele tem sido, muitas vezes, ele passa a ser justificado pela fé. É a fé que opera nele a paz com Deus. A esse Deus santo e justo. O ser humano, quando estiver em pecado, ele não pode estar em paz. Porque Deus é santo e justo. E sendo Deus santo e justo, não pode ter a comunhão com um pecador. Enquanto estamos debaixo da culpa do pecado, não conseguimos encontrar a paz para o nosso coração. Então, a justificação elimina a culpa. Elimina a culpa que nos leva ao sofrimento e tirando a nossa paz. A justificação é que nós somos declarados diante de Deus como sendo justo. Sabemos que o homem natural, ele é formado em pecado e enquanto ele
está sob o efeito do pecado, ele não consegue ser declarado justo. E somente aqueles que se tornam um em Cristo, ele é justificado. E a justificação elimina a culpa. Assim abre o caminho para a paz, aquela paz interior. E esta paz só obtemos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele. Ele sendo o nosso grande pacificador. Ele é o mediador entre Deus e o homem. O feliz estado dos que se tornam um em Cristo, aqueles que nós chamamos de santo, é o estado de graça. Ou seja, o estado de graça significa alegria, paz, comunhão. Então somos levados a esta graça. Ou seja, somos levados a ter paz em nosso coração, a ter comunhão com Deus. Isso nos ensina que não nascemos nesse estado, porque nós nascemos sob o estigma do pecado. E enquanto estivermos sob o jugo do pecado, somos escravos do pecado. O pecado torna-se o senhor da nossa vida e nós queremos só satisfazer aos desejos pecaminosos. Mas quando nós somos levados à reconciliação com Deus, então nós temos um novo nascimento. Não poderíamos chegar ao estado de transformação por nós mesmos, senão nós somos agora conduzidos a Ele, somos conduzidos até a presença de Deus, mas mesmo ainda nesse estado, ofensores, e recebemos agora, mediante a graça de Deus, o perdão divino. Então somos perdoados. Ali devemos permanecer firme. Temos que tomar uma postura que denota a perseverança. Devemos nos manter firme e seguro, sustentado pelo poder de Deus. Devemos permanecer na presença de Deus como homens que foram transformados, que mantêm a sua vida terrena como luzes nesse mundo, sem sermos derrubados pelo poder do nosso próprio pecado. Nós temos um arqui-inimigo que sussurra a todo instante em nosso ouvido, tentando nos induzir a voltar a praticar os pecados passados. E o que tem Cristo em seu coração, ele mantém a esperança da glória de Deus, de um mundo vindouro. Então nós temos essa esperança de que, além desta vida terrena que temos, existe um mundo vindouro. Temos que ter essa esperança. Isso é suficiente para nos mantermos alegres, para regozijar-se na presença do Eterno. Sabemos que neste mundo passamos tribulação, passamos angústia. A Bíblia diz que o mundo jaz no pecado. Mas aquele que se torna servo de Deus, ele passa por tribulação, mas sabendo, tendo a esperança em seu coração de um mundo vindouro. Então a tribulação produz paciência. Não em si mesmo, nem por si mesmo, mas pela poderosa graça de Deus, que opera no meio da tribulação. E com essa graça, que os que sofrerão com paciência.
Essa paciência nos leva à consolação divina, que abunda quando muitas vezes abunda a própria aflição, mas mesmo diante da aflição temos a paz, porque temos o Espírito de Deus em nosso coração. Isso opera uma experiência necessária para nós. Esta esperança, ela não nos desilude, não traz-nos desilusão, porque estamos selados com o Espírito Santo de uma promessa de Deus, com o Espírito Santo de amor. A Bíblia diz que Deus derramou seu amor dentro do nosso coração através do seu Espírito Santo. Derramou o amor de Deus no coração de todos os santos. Então, quando somos movidos por esse amor, nós não envergonharemos em manter a nossa esperança na promessa de Deus. Então, nos manteremos firmes neste mundo, com a esperança de que um dia chegaremos na glória diante do Eterno. Vemos que do versículo 6 ao 11, fala sobre que Cristo morreu pelos pecadores. Não só pelos que eram inúteis, senão pelos que eram culpáveis. Ele morre por toda a iniquidade de todos, por todos aqueles que aborrecia a Deus, por aqueles que eram dignos de destruição eterna, aqueles que se manteriam fora da glória, da justiça de Deus. Mas Cristo morreu para salvar-nos. Não somente do nosso pecado, mas também do pecado de toda a humanidade. Então Cristo nos salva dos nossos pecados, tanto pecado presente como do pecado futuro. Daquilo que ainda iríamos ser culpáveis quando Ele morre. Quando Ele morreu, morreu por nós. A mente carnal não só é inimiga de Deus, senão que ela causa inimizade entre nós mesmos, levando-nos muitas vezes a sermos caluniadores. Mas Cristo morre para nos salvar da nossa própria inimizade que tínhamos com Deus. Então, vemos que o Deus, Ele determinou nos libertar do pecado e operar uma grande mudança. Enquanto estivermos no estado pecaminoso, seremos inimigos de Deus. Deus aborrece, desculpe, irmãos, Deus aborrece o pecado, Ele não suporta o pecado, mas Ele ama o pecador. O pecador que continua pecando, ele aborrece a Deus, ele insulta a Deus. Mas tem um mistério que demonstra o amor de Deus, que Cristo morre pelos pecadores. Não se conhece outra expressão de amor para quem possa dedicar-se à eternidade, ou seja, adorar e maravilhar-se diante de Deus, através de Cristo. Além disso, que a ideia tinha o apóstolo quando supõe que o caso de um que morre por um justo, ainda bem que somente
o apóstolo colocou na frase como algo que poderia dizer: não era que depois de passar por esse sofrimento, as pessoas a qual se desejava beneficiar poderia ser liberada, mas de que não são, muitas vezes, aqueles que são cheios de iniquidade, eles foram libertos, eles se tornaram servo de Cristo, aqueles que eu chamo de crente em Cristo. Por meio da morte de Cristo, nós fomos libertos da condenação eterna. Não é a morte física que devemos temer, mas sim a morte eterna. Porque todos nós estávamos destinados a morrer eternamente. O mal do qual podia contaminar e manter-nos presos da nossa liberdade, ele agora não pode nos dominar mais. Antes nós vivíamos uma vida assombrosa, não tínhamos esperança. Então, esse era a terrível morte, não só a morte natural, mas a morte eterna. Não há mal a qual não se possa aplicar seu argumento do amor de Deus. O apóstolo, ele fala sobre o pecado que produzia a ira de Deus, que a ira de Deus viria de forma do castigo do pecado, determinado pela própria injustiça infalível de Deus. E se pela graça divina não fosse manifestado um meio de nos arrepender, se não fosse manifestado uma maneira de crer em Cristo, assim nós viveríamos sem esperança neste mundo. Mas agora em Cristo somos justificados pelo preço do seu sangue derramado. Nós não tivemos que fazer nada, nenhum sacrifício, nenhuma peregrinação, mas somente pela fé. No sangue derramado de Cristo podemos receber a expiação, ou seja, a libertação dos nossos pecados. A Bíblia diz muito mais por meio daquele que morreu por todos nós, mas ressuscitou. A morte não teve domínio sobre Cristo, porque Ele era Deus reconciliando o mundo para com o Pai. Então, fomos livres de cair no poder do pecado e de sermos escravos de Satanás para sempre. Quando nós afastamos definitivamente do nosso pecado, também somos livres da garra de Satanás. E o Senhor, aquele que vive eternamente, Ele irá concretizar o propósito do seu amor ao morrer, salvando até o último de todos aqueles que se tornam crente. Eu volto a dizer, quando eu digo crente, eu não estou me referindo a uma religião cristã, a uma religião protestante, mas sim aqueles que se tornam verdadeiramente crente em Cristo. Cristo, ele não veio fundar nenhuma igreja. Tá certo que nós precisamos congregar, nós precisamos encontrar um lugar para nos reunirmos com as outras pessoas que se tornaram crentes em Cristo. Mas não devemos defender nenhuma prática de igreja, porque existe muita divisão ministerial.
pessoas que se dizem crente falando mal de crentes. Não deveria ser dessa maneira. Se somos servos de Cristo, deveríamos amar a todos. Então, o sacrifício de Cristo ao morrer na cruz, ele leva a salvação até o último dos crentes, aqueles que se tornaram verdadeiramente crentes. Então nós temos esse sinal da salvação que é no amor de Deus por meio de Cristo, por meio do sangue derramado na cruz. O apóstolo Paulo declara que os crentes não somente devem regozijar na esperança dos céus e até em sua tribulação por amor de Cristo. Então deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claro que mesmo nós sendo servo de Cristo, poderemos passar por tribulação, mas essa tribulação, ela deve produzir alegria em nossos corações, por amor de Cristo. Se um dia formos nos gloriar, devemos gloriar em Cristo, em Deus como aquele amigo que segura em nossa mão, levando-nos muitas vezes no meio da tempestade ao porto seguro. Cristo fez isso por nós. Do versículo 12 ao versículo 14 fala sobre o pecado de Adão. Fala sobre o que segue, aquilo que, o nosso ponto de vista acerca do pecado e a bênção que Cristo nos tem transmitido, comparando aquilo que Adão praticou, o mal que se seguiu a queda de nossos primeiros pais, e mostrando que agora a bênção não só se estende para eliminar esse mal causado por Adão, mas que vai além de Adão. Adão peca, sua natureza vira culpável, corrupta, e assim passa essa corrupção aos seus filhos. Todos nós nascemos sob o estigma do pecado adâmico. Assim todos pecamos por causa de Adão. E com o pecado de Adão, a morte se manifesta no mundo. E a morte traz também a morte eterna. A morte pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. A morte, então, ele entra no mundo através de Adão. Esse é o salário do pecado. Então, por meio do pecado de Adão, entrou toda essa miséria que veio devido ao pecado. Não só a morte temporal, mas também a morte espiritual, a morte eterna. Se Adão não tivesse pecado, ele não teria morrido. Mas a sentença de morte foi ditada como se ele se tornasse um criminoso. E essa morte passou a todos os homens, como uma herança maldita, como uma doença infecciosa, da qual ninguém escapa. Mas Deus, mediante o seu amor, como prova de nossa união que nós tínhamos com Adão, Ele manifesta seu amor para conosco agora. Nós, em Adão, éramos era culpado para morrer eterno, para ter a morte eterna.
e nada nós poderíamos fazer para ser salvo dessa transgressão. Observa que o pecado prevaleceu no mundo durante muito tempo, antes de ser dada a lei. A lei foi dada a Moisés, mas o pecado, a morte, ele já estava reinando neste mundo antes mesmo da vinda de Moisés. A morte reinou nesse longo tempo, não somente sobre os adultos que pecavam voluntariamente, senão também sobre a multidão de pessoas que haviam morrido, mesmo sendo aparentemente boa. Coisas que mostram que eles tinham caído sob a condenação em Adão. E que o pecado de Adão se espalhou a toda a sua posteridade. O pecado de Adão foi como uma pandemia. Foi como uma epidemia. Ele foi varrendo a terra, se manifestando sobre a face da terra. Não havia um medicamento, não havia vacina que pudesse liberar o homem do pecado. O pecado era uma figura ou um tipo que estava tirando a nossa garantia da nova aliança. Mas então Cristo se manifesta, trazendo a salvação para toda a humanidade, fazendo uma nova aliança para todos que são feitos irmão dele. Cristo veio como uma vacina. Eu digo isso, amado, porque nós acabamos de sair de uma pandemia, de uma epidemia, de aquela chamada Covid, que matou multidões de pessoas. E o pecado de Adão foi dessa maneira, foi como uma pandemia. Foi como uma epidemia que se alastrou sobre esse planeta Terra, levando milhares de pessoas à morte, inclusive morte eterna. Agora do versículo 15 até o versículo 19, para finalizar, fala que sobre aonde vem a ofensa de Adão, de um só homem, e onde toda a humanidade fica exposta à condenação eterna. No meio desta pandemia, a graça e a misericórdia de Deus se manifestam por meio de um dom. O dom livre traz-nos a justiça, a salvação. São por meio de justiça que Deus age com o homem. O Senhor do céu tem levado a multidão de crentes a um estado mais seguro, que liberta ele do mal, do pecado adâmico, onde caíram em Adão. Este dom livre não o tornou a deixar em um estado de prova, mas esse dom livre traz-nos a justificação por meio de Cristo. Mas essa justificação só alcançamos mediante a fé. Sabemos que em Adão todos nós somos pecadores. Mas por meio de Cristo podemos alcançar a graça de Deus. Aqui faz uma comparação de Adão com a semelhança. Adão sendo o primeiro homem e Jesus sendo o segundo homem. Uma semelhança assombrosa.
as diferenças, como pelo pecado de um, prevalecer o pecado e a morte para a condenação de todos os homens. Agora a semelhança que eu digo, que pela justiça de um prevaleceu a graça, por justificação de todos os relacionados em Cristo. E essa graça nós alcançamos pela fé. Por meio da graça de Deus, essa graça que tem abundado para trazer salvação a muitos. Aquilo que chamamos de dom de graça por meio de Cristo. Contudo, muitas pessoas têm optado por continuar sob o domínio do pecado. Muitas pessoas hoje não aceitam Cristo como Salvador. Prefere viver uma vida religiosa. Prefere seguir um caminho largo do que entrar numa porta estreita e seguir o caminho da vida. Muitos ainda se mantêm mortos no seu pecado. Em vez de pedir a bênção do reino da graça, rejeita a própria graça. Cristo não lançará fora ninguém que estiver disposto a ir com Ele. Mas Ele não obriga ninguém a permanecer nele. Nós temos o livre-arbítrio. A decisão é nossa. A palavra de Deus diz que Deus coloca diante de dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. A escolha pertence a nós. Ele coloca diante do homem a água e o fogo. Agora você deve estender a sua mão naquilo que você quer tocar. Se tu quiser viver o caminho da vida, então aceite a Cristo. Aceite o sacrifício de Cristo. E seja liberto dos seus pecados. Tenha vida abundante. Vida revestida pela graça. O versículo 20, o versículo 21, para encerrar, diz assim: por Cristo, pela sua justiça, temos mais privilégio maiores que os que perdemos pela ofensa de Adão. Sabemos que a lei moral mostra que éramos pecaminosos. Muitos de nós iríamos nos perder para sempre. Mas agora, por meio de Cristo, onde o pecado havia abundado por muito tempo, superabundou a graça. Foi que a graça de Cristo nos liberta do pecado. Agora estamos perante Deus descoberto, a nossa vida de devassidão não pode mais dominar-nos. Então nós temos que deixar tudo aquilo que nos prende ao pecado para alcançar a luz. Uma luz mais clara. Numa habitação deixa descoberto o pó e a sujeira que havia ali. Cristo é a nossa luz. Ele mostra-nos onde está a sujeira, a poeira, o pecado de Adão, o efeito da corrupção em nós. Esses efeitos são abundantes, porque existe uma ofensa que nos tornou inimigo de Deus. Os terrores,
da lei que nos condena, que Moisés trouxe-nos a lei, mostrando-nos que há uma condenação. Por isso que a Bíblia diz que o pecado abundou desde o período, a morte abundou desde o período de Adão até Moisés. Porque Moisés traz-nos a lei, mostra-nos que nós estávamos perdidos para sempre. E onde operou tanta desgraça, superabundou a graça de Cristo. Esse é o consolo do Evangelho. Pois Deus, Ele é Espírito, e o Espírito Santo, Ele habita em nós. Deus nos entregou seu Espírito por meio do seu amor derramado em nossos corações. Uma verdade mais importante, cheia de consolo para a nossa necessidade de pecadores, por mais coisas que alguém possa ter, cada homem é um pecador contra Deus. Cada homem, sendo pecador, está condenado pela lei. E a lei precisa ser aplicada, ou condenando ou perdoando. Não podemos nos livrar do nosso pecado por nós mesmos, a não sermos mediante a justiça de Deus, mediante a santidade de Deus. Essa justiça que opera para nos justificar. Não pode existir direito à recompensa eterna sem a justiça. Então precisamos da graça de Deus mediante a Cristo. Essa justiça, ela é manifesta em Cristo, que traz a salvação para toda a humanidade. A salvação ofertada por Deus em nossa vida. Graça e paz para todos. Que Deus vos abençoe, amados.